Fui criada em Lusiânia, uma cidadezinha do interior do Goiás, bem tradicional, com a população pequena. Então, assim, a minha educação sempre foi uma educação bem tradicionalista. Com muito preconceito em relação às drogas, em relação a vários tabus que a gente encontra até hoje. Quando eu fui para João Pessoa, eu passei no concurso da Secretaria de Educação e assumi o meu cargo numa escola de periferia. E aí, nessa escola de periferia, o menor dos problemas era a maconha. Na verdade, a maconha ela ajudava com a inquietação e a agressividade de alguns alunos. Apesar dos malefícios, né, que foi me falado que ela existia e que eu ainda acreditava, ela também tinha um lado que poderia ajudar as pessoas, poderia ajudar de alguma maneira quem fosse mais agressivo, mas como acontecia na escola. Então, até esse momento eu não tinha a ideia do uso medicinal. Eu tive a ideia de que era uma droga, talvez não fosse tão ruim assim em alguns momentos e que poderia dar a chance da dúvida. Eu até então não tinha o conhecimento da planta como remédio. E aí isso foi uma virada de chave tão grande na minha vida, porque primeiro eu fiquei indignada. Falei, gente, como que eu vivi a minha vida inteira pensando que essa planta ia matar, ia destruir, e agora eu tô vendo uma coisa que é completamente oposto do que me foi dito. Então, assim, alguma coisa tá errada. Foi quando eu senti a vontade de pesquisar mesmo, de entender mais sobre, porque comecei a ver que tinham outras formas de utilização e que se eu pesquisasse, eu poderia entender um pouquinho mais e aplicar, né, com as pessoas, já que a gente estava iniciando esse projeto da associação. Bom dia, senhores. Eu me chamo Andy Lacê e hoje eu estou aqui representando a Abrace. A Abrace é uma associação sem fins lucrativos que a gente funciona apoiando e orientando os pacientes com a cannabis medicinal desde 2014. Nós conseguimos a autorização pela Justiça Federal para cultivar, manipular e fornecer esse medicamento para os nossos pacientes. Cannabis medicinal, odontologia, elas se cruzaram em um momento muito importante da minha vida. Eu já estava fazendo o curso de odontologia quando eu iniciei o meu trabalho na associação, mas eu ainda não conseguia vislumbrar como unir essas duas situações. Eu já estava atendendo os pacientes na associação, né, vendo a melhoria, vendo como os pacientes com epilepsia ficavam sem crise epilética, vendo como os pacientes autistas melhoravam o comportamento, mas eu não sabia como correlacionar isso com o meu trabalho, que era a profissão que eu estava estudando, né, para poder me tornar um dia. E aí aconteceu numa clínica de pacientes especiais no quinto período. A gente atendeu um paciente autista, Thea, de 5 aninhos. Nós tentamos o atendimento dele por 3 vezes. 3 semanas seguidas, era uma vez a clínica por semana, foram 3 semanas seguidas. Ele não chegou nem perto da cadeira. No terceiro atendimento, como a gente não sabia o que fazer, a gente teve que fazer uma contenção ativa para conseguir fazer o raio-x dos dentes, para pelo menos entender qual o diagnóstico que a gente poderia dar. E aí, nessa de segurar o paciente, eu fiquei muito aflita. E aí, me deu uma luz, assim, de conversar com a mãe para dar o CBD para a criança, para ver se ele conseguia se acalmar e entender melhor como a gente estava interagindo com ele, para ver se a gente conseguiria fazer alguma coisa. E aí eu conversei com a mãe, falei da associação, os meus professores já sabiam que eu trabalhava com a associação, com o remédio. Eu conversei com a mãe, conversei com os professores, a gente pediu autorização para a reitoria, todo mundo disse sim. E aí a gente iniciou na semana seguinte o tratamento com essa criança com óleo de CBD. Com ajuste de dose, nós conseguimos fazer 3 restaurações sem contenção ativa. Conversando, brincando, sabe? Mostrando para a criança, fazendo brincadeirinha e a gente conseguiu fazer. Então, a partir dessa hora, eu entendi que realmente dava para aliar, né, o atendimento odontológico com a utilização da cannabis.
Me chamo Ariane, eu tenho 34 anos. Aos 24 anos eu engravidei, uma gravidez natural, e aí descobri que eram trigêmeos. As crianças ficaram 15 dias na UTI por questão de peso, questão de prematuridade, e até os 6 meses de vida estava tudo tranquilo, a gente não tinha notado nada de diferente. Até porque com 6 meses de vida por aí, que a gente percebeu que os irmãos dela já estavam sentando, estavam sustentando o tronco, e ela tremia o tronquinho, não sentava, a gente notou que tinha um atraso muito significativo. E aí os médicos deram um laudo clínico para ela de paralisia cerebral mista. Sim, a Alice, ela sempre teve uma irritabilidade, ela não se socializava com ninguém, a gente não conseguia sair de casa com ela, era bem complicado, assim, de conseguir socializar ela com outras pessoas, outras crianças, fora do nosso convívio. E aí eu conheci a Andy, foi que a Andy entrou na nossa vida, né? Aí foi tudo muito rápido, né, Andy? A gente fez uma consulta com a Alice já começou a fazer o uso. Com uma gotinha a gente já foi vendo uma evolução, né? Que ela, de vez em quando, ela queria balbuciar coisas que ela não balbuciava, assim, enrolava a língua, enrolava até babar, de tanto que ela queria falar. Em relação à medicação, ela tomava? Não, ela nunca tomou nenhuma medicação, só fisioterapia, terapia ocupacional, ela fez algumas vezes, pediatra, nenhum outro medicamento, não. Eu acho que por isso que o prognóstico, né, é o que a gente espera no tratamento, por isso que o prognóstico foi tão bom. Porque E a nunca fez resposta foi tão rápida. Foi muito rápida. Porque assim, a gente iniciou em outubro, a gente tem 5 meses de utilização, de tratamento. E assim, nesse tempo de tratamento, a Alice, ela teve uma evolução assim muito grande. Ela, Sim. de falas, da parte motora, da interação social com as pessoas, Sim. né? Melhorou não só para ela, como para todos nós que convivemos com ela, né? Porque acaba que a gente sofre com ela, né? A gente sofria muito em ver ela irritada e ela não ter nenhuma evolução, e agora ver que ela tá tendo essa evolução significativa, a gente fica super tranquila. Porque assim, se a gente for comparar com os remédios que a gente vê, os Sim. da farmácia, Os da farmácia eu já não tenho preconceito, mas sempre tive mais medo de usar. por conta dos efeitos Sim, colaterais. com certeza. Já o óleo eu nunca tive nenhum medo, nenhuma incerteza, nenhuma. E a vantagem também, não tem efeito colateral. Você me fale, assim, de tudo que a gente já viu, de tudo que a gente tem vivenciado com a Alice, qual a evolução, assim, que você falou, não acredito que tá acontecendo? Eu vou chorar. Não tem problema. A primeira foi a agressividade dela, né? Assim, que tava me machucando tanto emocionalmente quanto fisicamente. E aí, após o uso do óleo, parou. Eu falei, gente, eu não acredito. E assim, ela começou a querer subir no sofá, que ela não subia, interagir mais, tanto com a gente quanto com os irmãos dela. Entender que a gente dá alguma coisinha na mão dela e ela leva. E é surpreendente. Esses dias ela perdeu um dos brinquinhos dela. E aí eu dei um novinho pra ela, né? E aí eu dei etiqueta e falei assim, ó, agora leva lá pro papai, ela chama meu pai de pai. Leva lá pro papai e pede pra ele pagar pra você. Ela pegou a etiqueta de uma ponta da sala até a outra, levou e entregou pro papai a etiqueta. E todo mundo ficou assim, não acredito que ela fez isso, sabe? Então, cada passinho, mesmo que seja de formiga, da evolução dela, assim, a gente fica surpreendido, assim, é maravilhoso. É isso. Coisa linda da minha filha. Você não sabe quanto que eu fico feliz participar disso tudo. É o que me motiva também a não parar. Não para. Não para. Outras crianças, outras mães precisam. De verdade. Precisam dessa ajuda, assim, porque às vezes eu já sofri tanto sozinha. Calada, de tentar fazer de tudo, assim, pra ela ter uma qualidade de vida melhor e não saber pra onde ir, tá meio perdida, sabe? E hoje em dia, não. Hoje em dia eu vejo uma luz no fim do túnel. E, nossa,
Só tenho a agradecer. Tá sendo maravilhoso pra gente. Eu não posso mais ficar sem hora. Eu também sou muito grata pela confiança de vocês. Ah, com De certeza. vocês, da família, dos meninos, dos seus pais, sabe? E conta comigo. Obrigada. Não vou parar. A Alicinha não vai Não deixar abandone de a ter. gente. Você gosta de música? Então bate palminha pra gente cantar a música. Qual música você quer? Fui morar numa casinha enfestada de morceguinho. Saiu de lá. Uma lagartixa olhou pra mim e fez a... Como é que ela fez? Eita, que lagartixa danada! Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para Alicinha. Poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau. Te dou um tchau lá na porta do quintal. Tchau, tchau. Mostra seu umbigo pra mamãe, onde é que tá seu umbigo.